Em 11 de agosto de 1979, 303 iates arparam na regata Fastnet ao redor do rochedo. Na tempestade que se seguiu, 24 barcos foram abandonados, 5 afundaram, 136 tripulantes foram resgatados e 15 marinheiros morreram, levando a uma das maiores reformulações da cultura das regatas oceânicas na história da competição. O Grimalkin é um iate à vela classe meia tonelada de 30 pés, projetado por Ron Holland e construído pelos construtores navais Kemper e Nicholson. Na preparação para a regata Fastnet de 1979, uma tripulação de 6 homens veleja junta em várias regatas oceânicas, como preparação para a regata Fastnet ao redor da rocha. Todos são velejadores experientes e conhecem bem o barco. No sábado, 11 de agosto, 303 iates partiram em condições previsíveis e amenas. A bordo do Grimalkin estão o capitão David Sheehan, seu filho Matthew, de 17 anos, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler e Jerry Winks. A regata Fastnet ao redor do rochedo é um dos eventos mais antigos e prestigiados da vela oceânica. A jornada começa em Cowes, na ilha de Wight. Os iates seguem ao redor do sudoeste da Inglaterra e sobem até o Mar Céltico. Eles contornam o rochedo Fastnet a sudoeste da ilha de Cape Clear, na Irlanda, e depois retornam para Plymouth. A corrida de 600 milhas náuticas leva cerca de 6 dias para ser concluída. É um esforço exaustivo que testa a vontade e a experiência de qualquer marinheiro. Em 1979, a corrida é regida por um conjunto de regras chamado IOR, a Regra Internacional Offshore. O IOR é um conjunto de pontos para medir um iate. Após fazer essas medições, um iate recebe um handicap. O handicap permite que uma embarcação seja atribuída a uma classe, o que significa que iates de classe semelhante podem competir entre si. Também oferece uma maneira para iates de diferentes classes competirem em condições relativamente equilibradas, aplicando o handicap. Ao longo de alguns anos, os projetistas levaram seus projetos ao limite para obter os iates mais rápidos possíveis que as regras do IOR permitiam. O IOR era medido em pontos, o que permitia aos projetistas priorizar esses pontos para as medições, a fim de reduzir o handicap do iate e ter mais liberdade em seus projetos fora desses pontos para otimizar a velocidade. Há muito mais envolvido, mas essencialmente 2 grandes aspectos da velocidade de um iate são o comprimento da linha d'água e a resistência abaixo da linha d'água. Um iate navega mais rápido quanto maior o comprimento da linha d'água e menor a resistência submersa. Barcos lentos produzem ondas curtas. À medida que o barco acelera, o comprimento e a altura da onda aumentam. Quando o comprimento da onda chega à metade do comprimento da linha d'água, o barco precisa subir a própria onda. Quanto mais rápido ele vai, maior fica sua onda, exigindo ainda mais velocidade para subir ondas cada vez maiores. A linha d'água atua como limitador de velocidade e, ao atingir certa velocidade proporcional ao seu comprimento, o barco não consegue ir mais rápido. De acordo com essas regras, o comprimento da Grimalkin, medido da popa à proa em 30 pés, daria a ela um handicap menor do que um barco que mede 40 pés. Porém, projetistas ampliam a largura do casco num ponto que não é medido, aumentando assim o comprimento efetivo da linha d'água. Eles também podem reduzir o tamanho da quilha submersa para diminuir o arrasto na água. Iates que seguem esses princípios de design costumam ser mais largos e rasos, dentro do razoável, é claro. Nas mãos certas e nas condições certas, Grimalkin é um verdadeiro concorrente. Possui tripulação experiente, capitão experiente e o tempo está ótimo para velejar. A regata começa. No dia 13 de agosto, a frota está no Mar Céltico. Algumas das embarcações maiores e mais rápidas já contornaram a rocha e estão no caminho de volta. O mar começa a crescer à medida que o tempo piora. O vento está ficando mais forte e o capitão David Sheehan decide rizar a vela. Riso é um grupo de laçadas na vela principal. Quando o vento aumenta, um veleiro fica sobrecarregado se houver muita vela exposta ao vento. Então você abaixa um pouco a vela e amarra a parte inferior da vela à retranca através dos laços do riso. Nas próximas horas,
David amarraria todos os conjuntos de risos antes de baixar completamente a vela. Quando investigo desastres marítimos e reconstruo os momentos finais de uma embarcação, as imagens certas são fundamentais. Por isso, o Storyblocks virou parte essencial do meu trabalho. É a ferramenta criativa tudo em um na qual eu confio, reunindo mais de 7 milhões de ativos de mídia de alta qualidade em um só lugar. Se eu preciso recriar exatamente a tensão de uma tempestade furiosa, posso imediatamente pegar imagens de ondas fortes e combiná-las com o som do vento uivante para construir a narrativa. E se algo estiver faltando, eu uso as ferramentas de IA integradas deles. Com edição de vídeo por IA da Runway, personalizo clipes rapidamente, mantendo o controle criativo total. E com a narração por IA alimentada pela 11 Labs, posso criar uma narração que se encaixa na história. Como foi projetado para velocidade e simplicidade, acesso toda a biblioteca diretamente dentro do After Effects e do Premiere Pro, usando o plugin do Storyblocks. Isso me economiza horas semanais, permitindo focar na pesquisa em vez de buscar em várias plataformas. O Storyblocks me dá acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura posso baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Para começar a contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR. Aproveite 15% de desconto em qualquer plano anual antes que a oferta acabe, então confira agora. Estou ansioso para ver suas criações e desejo sucesso. Anterior, David ouviu a previsão marítima como sempre fazia no mesmo horário. A previsão marítima é uma previsão do tempo diária transmitida pelo rádio em um horário específico. Todas as embarcações podem ouvir a previsão para obter as informações meteorológicas mais recentes. Em 1979, essa era a única maneira de obter informações meteorológicas. Então, toda a frota da Fastnet sintonizava para receber as mesmas informações. Depois, desligava e continuava sua rotina diária de navegação. A transmissão comunica ventos fortes de 45 nós que qualquer marinheiro experiente consideraria fortes, mas suportáveis. Mais tarde, no dia 12 de agosto, o Serviço Meteorológico emitiu um aviso de tempestade com força de vendaval. Mas como isso foi fora do horário regular de transmissão, a frota da Fastnet e David Sheehan não receberam a informação. Além disso, a frente de tempestade é imediatamente seguida por um sistema de baixa pressão muito intenso, e a direção do vento muda de sudoeste para noroeste. David e sua tripulação estão acostumados com tempo ruim e por isso começaram a guardar os objetos soltos. Eles preparam um pouco de comida para se manterem e se preparam para enfrentar o mau tempo. Todos vão ao convés e se prendem ao barco com um cabo de segurança ligado ao cinto e ao barco. O vento forte já criou ondas de alturas significativas. Quando o vento muda de direção e aumenta de velocidade, isso faz com que dois conjuntos de ondas entrem em rota de colisão entre si. O resultado são ondas curtas, íngremes e altas colidindo entre si de diferentes direções, resultando em ondas ainda maiores. Hora após hora, o estado do mar piora até que o barco faz uma das coisas mais assustadoras que um marinheiro pode experimentar. À medida que o Grimalkin desce uma onda, sua proa, a parte da frente do barco, afunda no vale da onda à sua frente e sua popa, a parte de trás, passa por cima da proa. Isso é chamado de pitch pole e é o primeiro de muitos para o Grimalkin. Quando o vento vinha de uma direção, o Grimalkin conseguia lidar, mas quando o vento mudou de direção, outra força entrou na equação. Quando uma onda se move na mesma direção da correnteza, o resultado são duas forças indo na mesma direção. A onda criada pelo vento rola sobre a água. Uma embarcação à vela sentiria isso como uma ondulação crescente, mas não como uma onda quebrando. A ondulação fica mais alta, mas não necessariamente quebra como uma onda quando atinge a praia. Quando o vento mudou de direção, parte da frota do Fastnet foi atingida por ventos que se moviam na direção oposta à correnteza da água. O efeito do vento se movendo na direção oposta à correnteza da água é que a corrente empurra a base da onda para debaixo dela mesma. E o resultado é uma onda que quebra sobre si mesma, da mesma forma que quando alguém passa uma rasteira em você. E agora o Grimalkin está enfrentando ondas vindas de diferentes direções, que estão somando suas forças, e uma correnteza que faz as ondas quebrarem sobre o barco, forçando a popa a capotar sobre a própria proa.
E agora o Grimalkin precisa lidar com as forças finais que vão selar seu destino. Os projetistas de barcos passaram a focar em uma boca ou seção central mais larga para aumentar a linha d'água e deixar o barco mais rápido. Além disso, passaram a usar calado mais raso, ou seja, menor profundidade abaixo da linha d'água, para reduzir a resistência abaixo da linha d'água. Essas mudanças no foco do design permitiram um barco mais rápido, mas também elevaram o centro de gravidade da embarcação. A estabilidade de um barco é medida pelo seu faixa de estabilidade. Um barco com faixa de estabilidade de 150 graus pode ser completamente invertido, mas as ondas o balançam até que retorne à posição normal. O Grimalkin tem faixa de estabilidade bem menor, próximo de 90 graus, tornando fácil derrubá-lo. Se capotar ou cambalhotar, só com sorte consegue se endireitar. Agora Davi e sua equipe começam a lutar por suas vidas. Tudo está contra eles, e isso começa a ficar evidente. A tripulação está exausta pela tempestade implacável. Eles já mostram sinais de hipotermia e passaram por vários quase afogamentos enquanto o barco virava nas ondas. David decide que precisa enviar um Mayday. Ele e seu filho Matthew, de 17 anos, descem à cabine para fazer o chamado. Nick, Mike, Dave e Jerry ficam no convés. Eles começam a trazer o bote salva-vidas para o cockpit com eles. O cockpit é a seção do iate onde fica o leme e onde os marinheiros estão sentados. Eles não lançam o bote salva-vidas, apenas o deixam pronto para ser lançado caso seja necessário. No interior do barco, David faz o chamado de Mayday, então ele e Matthew se preparam para mais um capotamento. Os compartimentos do barco não foi feito para um barco totalmente invertido, então há objetos soltos na cabine. Uma lata de comida acerta David na cabeça e fratura seu crânio. Matthew arrasta seu pai de volta para o cockpit. Outra onda vira o barco e ele não volta à posição normal. Matthew tem sorte de encontrar uma bolsa de ar embaixo do cockpit virado. Depois de algum tempo tentando se manter à tona, Nick aparece no mesmo cockpit. A tripulação está presa ao barco pelos seus cintos de segurança. Isso ajuda a mantê-los dentro do barco, mas agora também os impede de nadar para fora debaixo do barco virado. Então o mastro cede e se desprende do barco. Quase imediatamente o centro de gravidade muda. O mastro não é mais o peso que os mantém de cabeça para baixo e o barco se endireita. Matthew ajuda a puxar seus companheiros de tripulação para o cockpit do barco. Ele para por um momento e percebe o corpo de seu pai boiando de bruços no mar. Ele sabe que não pode puxá-lo para bordo. Ele não estava preso quando o barco virou e agora está se afastando para nunca mais ser visto. Nick e Jerry estão deitados, sem vida, no cockpit. Mike e Davi imediatamente jogam o bote salva-vidas na água e puxam a corda para inflá-lo. Eles gritam para Matthew pular no bote salva-vidas. Mateus se vira para Nick e Dave. Ele está dividido entre ficar com o barco e os corpos de seus dois amigos ou evacuar para o bote salva-vidas com Mike e Dave. No calor do momento, ele pula no bote salva-vidas com os dois marinheiros aptos. Nas horas seguintes, o bote salva-vidas se afasta do Grimalkin. Os corpos de Ward e Jerry Winks sofrem com a tempestade, enquanto Nick começa a recuperar a consciência. Ele examina o Grimalkin em busca de sinais de vida, mas só restam ele e Jerry. Nick relata em seu livro Left 4 Dead que, ao recobrar a consciência, Jerry ainda estava vivo. Deixo o link para o livro abaixo. É um dos melhores relatos que já li sobre o desastre do Fastnet 79. Quando o Grimalkin é encontrado por um helicóptero de busca, Jerry já está morto. Ao longo dos anos, a cultura das regatas oceânicas mudou. A regra IOR de medição evoluiu para uma visão mais holística da prontidão de uma embarcação para regatas oceânicas. O IMS, ou Sistema Internacional de Medição, acabou substituindo o IOR. O IMS adota uma visão mais ampla sobre a inscrição em uma regata, incluindo os sistemas de emergência a bordo, a conclusão de regatas qualificatórias anteriores pela equipe e a faixa de estabilidade de uma embarcação. Além disso, os comandantes ficaram mais propensos a cancelar ou adiar regatas diante de previsões de tempo extremo. Em várias regatas subsequentes, os comandantes optaram por abandonar a prova após a largada e buscar abrigo no porto mais próximo quando o mau tempo se aproximava. A tripulação passou a se preocupar mais com a segurança, fazendo coisas simples como comprar seu próprio colete salva-vidas,
e cinto de segurança, em vez de depender do equipamento do barco. Não dá para dizer necessariamente que todas essas coisas são atribuídas diretamente ao Fastnet, mas com certeza teve sua influência. Ir para o mar sempre será uma empreitada perigosa. Mas se você comparar o desastre do Fastnet 79 com o desastre da regata de Sydney a Hobart de 98, que teve um sistema de tempestade semelhante, se não pior, você pode perceber algumas diferenças. Na regata de Sydney a Hobart de 98, apenas 18% da frota adernou a 90 graus em comparação com 48% no desastre do Fastnet 79. E apenas 3% viraram completamente de cabeça para baixo em comparação com 18% no Fastnet. Não dá para comparar diretamente uma tempestade ou regata com outra. Ao zarpar, é essencial conhecer as limitações da embarcação e estar pronto para qualquer situação. Os links das fontes estão na descrição.